E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aí com mais um vídeo aqui no canal para a gente falar sobre o mercado financeiro. É mais um vídeo do quadro Notícias da Bolsa que está começando aí para você. E hoje nós vamos falar de muita notícia de relevância aqui. Vamos falar do Banco Itaú, tem notícia importante aí do Banco Itaú, coisa que pode mudar aí o rumo das ações do Itaú daqui para frente. Vamos falar também do Banco do Brasil, vamos falar de Engie Brasil, vamos falar de Alpargatas, Lojas Renner, Iguatemi. Vamos falar de muita coisa interessante, muita coisa importante aqui nesse vídeo. E se você se interessa por esse tipo de assunto, nós estamos aí na temporada aberta de resultados trimestrais. Eu queria que você comentasse aqui abaixo qual empresa que você está ansioso aí para ver o resultado trimestral. Nós vamos trazer algumas notícias aqui para vocês, alguns resultados trimestrais. Eu queria ver a sua participação aqui nos comentários sobre esse assunto. Bom, e vamos começando aqui então falando do Banco Itaú e de uma possível cisão em relação à XP. O Itaú divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2020 na terça-feira, dia 3, logo após o fechamento do mercado, e o resultado foi bom e veio um pouco acima do esperado em termos de lucro líquido, que atingiu 5,03 bilhões de reais no trimestre. O destaque positivo foi a redução significativa da provisão para devedores duvidosos em relação ao trimestre anterior. Ainda no lado positivo, houve melhora na inadimplência acima de 90 dias, para 2,2%. A carteira de crédito apresentou recuperação em relação ao trimestre anterior, um crescimento de 4,4%, beneficiada pelo crescimento da participação de grandes empresas na carteira. O principal destaque negativo foi a redução na margem financeira com clientes, uma queda de 4,8% em relação ao segundo trimestre de 2020. Bom, então tivemos aí Banco Itaú divulgando um resultado que veio um pouco acima aí do que o mercado estava esperando, porém o fato mais relevante em relação às notícias sobre o Itaú essa semana foi de que ele está em estágio avançado acerca da sua participação de 46,05% na XP. Esse é um estudo que inclui a cisão dessa linha de negócio, onde haverá uma nova sociedade de capital aberto que deterá exclusivamente 41,05% de ações da XP. Essa nova sociedade de capital aberto, eles estão chamando aí de NewCo, ou seja, uma nova empresa que seria criada a partir desses 41% da XP. E além disso, além dessa cisão, está em estudo também a venda de 5% do capital social da XP. E essa foi então a notícia que mais repercutiu no mercado durante essa última semana. Após essa divulgação, as ações do Itaú operaram aí em forte alta e, segundo especialistas aí de mercado, segundo informações, se caso essa transação, essas transações se concretizarem, isso destravaria valor significativo aí para as ações do Itaú, uma vez que o mercado não está precificando corretamente aí o peso do Itaú em participação à XP. E isso tende a ser corrigido com essa venda de parte aí das ações da XP e com a abertura de capital aí da NewCo, que seriam feitos aí com os outros pouco mais de 41% aí das ações da XP. Mas eu queria saber a sua opinião em relação a esse assunto. O que você achou dessa notícia? Você acha que se essa transação for concretizada, isso vai trazer valor para as ações do Itaú? Você acha que isso vai trazer benefícios para o Itaú como um todo? Eu acho que sim, e queria saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários para mim. Bom, e vamos falar agora de Banco do Brasil, mas antes eu quero lembrar você que tem um link aqui na descrição com a recomendação de compra para 2 bancos, tá pessoal? Link de graça da Levante recomendando compra para 2 bancos. É só acessar o link na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. As ações estão baratas e o ponto para entrar é agora. Só clicar no link na descrição e conferir. Resultado do Banco do Brasil. O Banco do Brasil divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2020 na quinta-feira, dia 5, antes da abertura do mercado, e o resultado foi regular e veio um pouco abaixo do esperado em termos de lucro líquido e ROE. O lucro líquido ajustado totalizou 3,5 bilhões de reais no trimestre, uma queda de 23,3% em relação ao mesmo período de 2019 e um aumento de 5,2% em relação ao segundo trimestre de 2020. O retorno sobre o patrimônio líquido, ROI,
foi de 12% no trimestre, uma queda de 6 pontos percentuais na comparação anual e praticamente estável em relação ao segundo trimestre de 2020. O índice de inadimplência acima de 90 dias ficou controlado em 2,43%, uma queda em relação ao segundo trimestre de 2020. O destaque positivo foi o controle nas despesas administrativas, uma redução de 0,4% em relação ao segundo trimestre de 2020 e crescimento de apenas 1,7% no acumulado dos 9 primeiros meses de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. A carteira de crédito apresentou crescimento de 6,4% na comparação anual, com destaque para o crescimento do crédito consignado e das pequenas e médias empresas. Então aí vocês viram o Banco do Brasil divulgando aí o resultado um pouco abaixo, né, do que o mercado estava esperando. Na verdade, veio um resultado regular, né, em relação aí ao trimestre passado, e o destaque que foi para o crescimento da carteira de crédito consignado, crescimento na carteira de pequenas e médias empresas, além de redução nas despesas administrativas. O Banco do Brasil segue aí com uma desvalorização forte na Bolsa de Valores, uma desvalorização aí de mais de 30% nos últimos 12 meses. Porém, de todos os bancos, né, se a gente pegar os 4 bancões, o Banco do Brasil está entre os bancos mais recomendados aí para a compra. Os especialistas aí do mercado financeiro acreditam aí na retomada dos papéis do Banco do Brasil, inclusive apontando preço justo aí acima dos R$40. Eu queria saber a sua opinião. O que você achou aí dos resultados do Banco do Brasil e o que você acha aí de se posicionar agora nas ações do Banco do Brasil? Será que é uma boa ou será que é arriscado? Será que é prematuro a gente tomar essa decisão agora? E seguindo aqui com as notícias da Bolsa, vamos falar agora de Engie Brasil. A Engie Brasil apresentou na quinta-feira, dia 5, após o fechamento do mercado, o seu resultado do terceiro trimestre. O resultado veio regular, com receita um pouco abaixo do esperado e EBITDA e lucro líquido em linha com as estimativas. A receita líquida total foi de 3,2 bilhões de reais, 28,7% a mais que no terceiro trimestre de 2019, um número estável em relação ao terceiro trimestre de 2019. Já o EBITDA foi de 1,4 bilhões de reais, 9,4% a menos que no terceiro trimestre de 2019. E por fim, o lucro líquido foi de 490 milhões de reais, 34% a menos que no terceiro trimestre de 2019. Resultado da Engie Brasil, divulgando aí números bastante medianos para o mercado. Essa é mais uma empresa queridinha da Bolsa, inclusive eu acredito que você que está me assistindo agora, muito provavelmente você deve ter ações da Engie Brasil na carteira. Se você tem, comenta aqui embaixo que eu gostaria de saber a sua opinião aí sobre esses números reportados aí pela empresa. As ações de Engie Brasil, desde a pandemia, vem andando bastante de lado. E para vocês, né, que sempre me perguntam aí sobre o que eu acho aí das ações de Engie Brasil, na minha opinião pessoal aqui, eu acho que não há com o que se preocupar, tá? Esses resultados medianos aí não é para ficar com medo, porque as margens da empresa continuam muito boas, né? A empresa tem margens altas, a empresa é uma boa pagadora de dividendos, a empresa segue fazendo investimentos, isso é muito importante, tá, pessoal? Sempre observem isso na hora de vocês decidirem, né, por investir em alguma empresa. Observem quais são os investimentos que a empresa está fazendo, e a Engie Brasil vem aí fazendo investimentos importantes de relevância aí no setor, inclusive investiu aí mais de 1 bilhão de reais recentemente, e boa parte desse investimento foi em ativos de transporte de gás. A empresa passou a deter 32,5% da TAG, que é a maior transportadora de gás natural do Brasil. Então eu acho que nos próximos meses, né, a gente pode ter um casamento mais coerente aí entre bons resultados e bons fundamentos, que é o que a Engie tem, na minha opinião, tá, pessoal? Essa é a minha opinião, respondendo aí a muitos de vocês que me perguntam o que eu acho da empresa. Eu não tenho empresa na carteira, mas acho ela uma empresa muito interessante do setor. E vamos agora falar de Alpargatas. A Alpargatas divulgou na quarta-feira, dia 4, após o fechamento do mercado, os resultados do terceiro trimestre de 2020. E os destaques positivos foram: melhor terceiro trimestre da história da Havaianas Brasil em termos de EBITDA,
com um crescimento de 40% na comparação anual, aumento da margem bruta em 0,7 pontos percentuais, crescimento interessante nos segmentos online, 280% no Havaianas.com. A receita líquida da companhia foi de R$ 943 milhões, 17,8% a mais que no mesmo período do último ano. O segmento Brasil cresceu 13,9%. Já o destaque negativo foi o desempenho do segmento internacional. O volume vendido caiu 16,7% na comparação anual e, por fim, o lucro líquido ajustado foi de R$ 122,4 milhões, um aumento de 17,7% na comparação com o terceiro trimestre de 2019. O EBITDA, que avalia o potencial de geração de caixa operacional da companhia, foi de R$ 158,3 milhões, 20,1% a mais que no terceiro trimestre de 2019. Assim, a margem EBITDA ficou em 16,8%, com ganhos de 0,3 ponto percentual. Então, o resultado da Alpargatas foi bom e acima do esperado. A companhia apresentou bons números e vem demonstrando aí certa resiliência no seu modelo de negócio cada vez mais diversificado em termos geográficos, com canais de venda e expansão do varejo eletrônico, além de novos produtos indo muito além dos chinelos. E seguindo aqui com as notícias da Bolsa, quero falar para você que está comigo até aqui, não esquece de comentar aqui embaixo, tá pessoal? Comenta aqui embaixo quais ações que você está ansioso para ver os resultados trimestrais. E se alguma que você estava ansioso já divulgou os resultados trimestrais, comenta aqui abaixo o que você achou dos números reportados. E vamos agora falar de Lojas Renner. A Lojas Renner apresentou na quinta-feira, dia 5, após o fechamento do mercado, seus resultados do terceiro trimestre. Os principais destaques positivos foram crescimento de 200% nas vendas online, que representam 16% das vendas totais do varejo, controle das despesas com vendas gerais e administrativas, com queda de 3,5% na comparação anual, e de outro lado, os destaques negativos foram desempenho na unidade de produtos financeiros com queda na receita de 52%, resultado operacional negativo e mais uma queda na margem bruta do varejo de 6,6 pontos percentuais. O EBITDA foi de R$ 12,9 milhões, considerando apenas o negócio de varejo. Na avaliação consolidada, o EBITDA veio negativo em R$ 38 milhões contra o EBITDA de R$ 251,5 milhões no terceiro trimestre de 2019. E por fim, o resultado líquido foi um prejuízo de R$ 82,9 milhões. Então aí, resultado da Lojas Renner, alguns pontos positivos, bastante misturado aí com pontos negativos. O grande ponto positivo aqui veio do aumento das vendas online, que cresceram aí 200% no trimestre. E em geral, na minha opinião, trata-se de uma boa empresa. Lojas Renner sempre reportou bons resultados, na minha opinião. O que está acontecendo com a empresa é reflexo da pandemia. Infelizmente não tem muito o que fazer, né? A empresa está com grande parte das suas lojas situadas em shopping centers e devido a tudo isso que está acontecendo nessa situação de pandemia, enquanto isso não voltar ao normal, a gente vai ter provavelmente resultados medianos. Então a empresa tem que seguir em frente, tem que se segurar e tem que focar aí no e-commerce, né, e fazer o que pode aí, aproveitando os canais digitais até que tudo se normalize e a empresa possa voltar com tudo aí e divulgar os bons números que sempre reportou. E falando de shopping center, vamos falar agora de Iguatemi. A Iguatemi divulgou na quinta-feira, dia 5, após o fechamento dos mercados, seu resultado referente ao terceiro trimestre de 2020. Os shopping centers da Iguatemi reabriram no trimestre e funcionaram em média 69% do tempo em setembro. Com isso, as vendas dos lojistas dos shoppings se recuperaram, passando de 155 milhões em maio, no auge da quarentena, para 773 milhões de reais em setembro, 23% abaixo do mesmo período de 2019 pré-pandemia. As vendas do terceiro trimestre ficaram 45% abaixo das vendas do mesmo período de 2019. As vendas mesmas lojas apresentaram queda de 37,5% no trimestre, com redução de 28,5% nos aluguéis mesmas lojas no terceiro trimestre de 2020,
em relação ao mesmo período de 2019. O principal destaque negativo foi o nível de inadimplência líquida, que aumentou para 13,2% no trimestre. A receita líquida totalizou R$ 182 milhões, estável em relação ao terceiro trimestre de 2019. O EBITDA somou R$ 134 milhões, uma queda de 20% na comparação anual. O lucro líquido fechou o trimestre em R$ 61,1 milhões, uma redução de 29% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Então tivemos aí Iguatemi, também muito afetada pela pandemia, divulgando seus números que vieram fracos, já esperados aí pelo mercado. Do lado negativo, né, a gente teve aí o aumento da inadimplência, né, ultrapassou aí os 13%. E se a gente olhar para o lado positivo, foi reportado aí pela empresa, como vocês viram, né, que teve aumento das vendas dos lojistas, o que pode ser um dado bom, né, um dado que sinaliza aí uma recuperação, né, que sinaliza que as coisas começam aí a ficar para trás para o setor de shopping center. Ainda é um pouco cedo para a gente afirmar isso categoricamente, mas eu acredito que no próximo trimestre a gente vai ter um panorama melhor em relação aos resultados aí dos shopping centers em geral. E esse foi mais um Notícias da Bolsa dessa semana. E para finalizar, eu deixo aí com vocês as maiores altas e baixas da semana. Destaque aqui para o grupo Ultra, com uma valorização de mais de 21%, e Suzano com uma desvalorização de 0,28%. Em geral, a semana foi positiva para a Bolsa, boa parte das ações fecharam em alta, e eu deixo com vocês aí a agenda para a próxima semana com os eventos que vão movimentar o mercado. Muito obrigado a você pela audiência, não esquece de deixar um comentário aí para mim, dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Te desejo bons investimentos e até a próxima semana. Até mais!